Olá, meu nome é Beatriz de Oliveira Renó, eu sou graduanda de Engenharia Química na Universidade Federal do Rio Grande e vou apresentar um vídeo tutorial sobre aterramento elétrico referente à disciplina de Controle e Automação de Processos Químicos 1, ministrado pelo professor Dr. Renato Dutra Pereira Filho. Bom, para começar a explicar o que é aterramento elétrico, a gente precisa saber que ele utiliza o fio terra, que tem basicamente duas funções principais, que é descarregar as cargas estáticas que se acumulam na superfície dos equipamentos e equilibrar o fluxo de cargas elétricas que entram e saem do circuito. Por exemplo, um equipamento, ao longo do tempo, ele costuma acumular cargas elétricas na superfície. O aterramento, ele desvia essas cargas para a terra. A mesma coisa acontece com as cargas que entram e saem do circuito. Qualquer excesso de carga é desviado para a terra. Sendo assim, o aterramento elétrico evita a sobrecarga do aparelho. Cada fio terra possui especificações variáveis para cada aplicação do equipamento. Então, dependendo do seu equipamento e para que você for usar ele, você vai usar um fio terra diferente. Em circuitos eletrônicos, o aterramento é conhecido como ground, pela sigla GND. O fenômeno da interferência é basicamente o principal problema que o aterramento combate. Ele surge a partir da geração do campo eletromagnético. Qualquer condutor percorrido por uma corrente elétrica acaba criando um campo eletromagnético na sua volta. Esse campo eletromagnético ele possui um valor de intensidade. Esse valor, sendo ultrapassado, faz com que esse campo interfira num outro campo próximo a ele, acontece o fenômeno da interferência. Então, dois campos interferindo um no outro, acontece ali aquela área em comum que é chamada de interferência. Em circuitos eletrônicos, essa interferência se chama EMI. A EMI é Electromagnetic Interference. É um fenômeno bem comum entre os circuitos eletrônicos. Fisicamente, ela é uma onda eletromagnética semelhante às ondas de rádio AM. A grande parte da descoberta da EMI nem é muito recente, ela aconteceu na época da Segunda Guerra, quando as bombas atômicas que caíram no Japão irradiaram uma grande quantidade de radiação eletromagnética numa área muito grande e interferiram nas comunicações de rádio por semanas. Uma curiosidade sobre a EMI é que se você aproximar um rádio sintonizado na frequência AM do reator eletrônico de uma lâmpada fluorescente, acontece uma interferência. Então, no rádio você consegue sentir aqueles ruídos ou a lâmpada começa a piscar. A AM, existe um tipo de comunicação que é bem sensível à AM, que é a RS-232. A comunicação serial RS-232 é definida como um padrão de protocolo para a troca serial de dados binários. Ela utiliza o terra dos sistemas que estão se comunicando como referência de nível de tensão para os seus referenciais de transmissão e de recepção. Uma explicação básica de como a RS-232 acontece é, vamos supor que um robô seja controlado por um computador. Então, os dois sistemas têm ali seus terminais de transmissão e recepção de dados e o ground, que é onde acontece o aterramento. Se a comunicação entre eles for estabelecida sem esse aterramento, só com o fio terra deles mesmo, acontece que a AM ela se espalha pelo circuito e ela acaba interferindo na comunicação. Então, o robô que executaria uma função talvez não execute ela perfeitamente como deveria, porque a comunicação entre ele e o computador está sendo atrapalhada pela AM. Então, mesmo que esse circuito seja aterrado, é importante que esse fio terra esteja dentro das especificações, porque se ele não tiver, ele acaba funcionando como uma antena receptora de ruído elétrico e acaba atrapalhando na comunicação de qualquer jeito. A comunicação RS-232, fora de especificação, ela tem esse problema, e a comunicação entre o robô e o computador, no nosso caso, ela pode ser quebrada se houver uma diferença de potencial entre o fio terra de um e de outro. Bom, então as maneiras de evitar a AM, uma delas é o fio terra dentro das especificações, que é muito importante. O não compartilhamento de fios terra também é muito importante, porque quanto maior o número de sistemas que forem compartilhados no mesmo fio terra, maior é a chance do campo eletromagnético de um interferir no outro, porque as amplitudes entre eles podem se somar e elas acabam ultrapassando a capacidade de absorção daquele fio terra. Isso normalmente acontece para fios terra que têm capacidade de absorção baixa, mas de qualquer forma acontece e é uma coisa que pode interferir muito no funcionamento do circuito. Outra técnica é a blindagem aterrada. A blindagem aterrada, ela literalmente blinda o circuito em questão. Ela consiste basicamente na carcaça dos equipamentos ser feita de metal, como a carcaça de um PC, por exemplo.
Ela é usada também em cabos através da malha, né, a técnica de Shield, e ela funciona como uma gaiola de Faraday. Na gaiola de Faraday não existe fluxo de cargas pela superfície, então nada entra nem sai do circuito, o que evita muito a propagação da EMI. Nenhuma carga estática consegue também se acumular muito na superfície da gaiola de Faraday, porque como ela não consegue entrar no circuito, ela provavelmente nem é atraída por ele. Só que aterrada, a gaiola de Faraday consegue ser ainda mais eficiente, porque mesmo que alguma carga talvez se acumule ali fora, a aterragem ela desvia essa carga para a Terra. Bom, então a importância do aterramento elétrico, acima de tudo, é a segurança do usuário, para evitar qualquer tipo de acidente ou de até incêndio. É o desempenho, a segurança do equipamento também, porque o equipamento também tem uma vida útil que ela pode ser reduzida caso ele seja mal utilizado. E também para evitar queima, às vezes o aparelho é muito caro ou é muito, né, necessário e pode acabar sendo prejudicado. A qualidade da comunicação, que é uma das maiores importâncias do aterramento elétrico, porque é muito importante que o computador ou que um terminal e outro estejam se comunicando bem para garantir que o equipamento funcione ou que a sua finalidade seja bem atingida. E sendo assim, garante a eficiência no desempenho do equipamento para a gente conseguir o que a gente quer com aquele circuito. Essa foi a minha bibliografia utilizada. Muito obrigada e até a próxima.